tudo por ele, até mato. Bobo é aquele do homem que confia no homem. O caso Pareja é o relato documental da breve história de Leonardo Pareja, um brasileiro como tantos outros que cruzaram a rua para o lado errado da vida. Bandido de classe média, Pareja forjou sua trajetória através de ações espetaculares e denúncias bombásticas que o levaram à morte prematura e covarde. Pareja foi gestado no ventre de um Brasil perverso, perdido em equívocos econômicos, desagregação familiar, escândalos políticos, violência urbana, corrupção policial e embalado nos delírios de uma vida fácil, oferecidos por uma mídia que ele soube como ninguém eletrizar. O caso Pareja é a história de uma história equivocada. Eu era um verdadeiro mimado pelo meu pai. O perigo me faz viver. Ninguém fala porra nenhuma! Todo mundo quer dar tiro, porra! Vamos lá! Um bandido até pé de chinelo. Desce! Desce, Cris! Desce, Cris! Eu agora me eduquei dessa maneira e não tem como você deseducar. Acabou. Tudo vai ficando quieto e silente, só na cidade se ouve alaridos, sons coloridos que chegam como gargalhados de uma tentação e me deixam cercados pelas muralhas da solidão. 9 horas, o sentinela sobre um dos portões fortes e gigantes inicia o toque de silêncio na medida que as luzes vão se apagando e o cerco da solidão vai se apertando. Noite dos fantasmas e tenebrosas para mim. Mãe, tenho que parar, porque agora tudo é silêncio. O Léo, quando criança, era um menino normal, muito ativo. Era um menino brincalhão, brincava com todo mundo. Cheio de saúde, vigor. O que eu posso lembrar da minha infância é indo para a escola de motorista, até os 9 anos de idade. Era ter todo o brinquedo de loja que eu queria. Ninguém suspeitava nada dele. Adotado ainda bebê, para ser o filho que Luzia Rodrigues dos Santos não podia ter, Leonardo Pareja teve infância generosa, de menino bem cuidado e para quem nada falta. A mãe, uma ex-garçonete que vivera um conto de fadas, ao ser pedida em casamento por um cliente mais velho, o empresário Pedro Pareja, fazia questão de oferecer sempre o melhor a Leonardo, que cresceu tendo acesso a bons colégios e passando férias no exterior, que estudava línguas e aprendia música, que competia em esportes e tinha fascínio por computador. Eu comecei a pegar bicicleta e fazer coisas mais loucas, mais radicais. Foi quando eu comecei a desafiar as autoridades, foi quando eu comecei a desafiar a polícia, foi quando eu comecei a desafiar meu síndico. Começa tudo pelo síndico, né, do prédio. Ele fazia quietinho, sabe? Era o que eles falavam que não era pra fazer, fazia. Eu pegava a bicicleta, saía às madrugadas, quebrava retrovisor de carro. Zoava, gritava, pichava, fazia um monzetelo. Batia. Tinha que bater, tinha que corrigir, né? Tinha tudo. Tudo que eu queria, fazia o que eu queria, brigava com quem eu queria, com a família, com o parente, com todo mundo. Eu era um verdadeiro mimado pelo meu pai. Se o pai fosse assim severo, eu acho que se fosse, ele tinha sido melhor. Ele era meu ídolo, ele era meu pai, ele era meu amigo, ele era tudo. Acho que se um cara encostasse um dedo nele, eu estraçalhava na mão a pessoa.
Podia ser um boi, arrancava pedaço por pedaço na mão. É por causa dessas artes dele demais, o pai dele não corrigia, então eu dei um tempo, sabe? Eu fui o responsável pela separação do meu pai, por quê? Porque eu via certos problemas acontecendo, apesar de eu ter 10, 11 anos, mas eu via os problemas acontecendo no casal, eu via certas coisas erradas e provoquei até um certo ponto a separação. Eu pedi uma decisão entre as pessoas, ou vai ou racha. É esse negócio do meu marido já estar de idade, falta de entrosamento, sabe? Os problemas era mais a minha mãe, muito nova, gostava de sair para as festas, abandonava o lar, afinal, traía meu pai, né? E isso eu não gostava de forma alguma. Eu tinha ódio. Queria muito ter filho. E aí teve problema, não podia ter filho. Eu gostava demais de criança e adotei. Quando as crianças falavam, você é adotado, que eles choravam, sabe? Ele nunca tocou no assunto de verdade, sabe? Então eu também não gosto de falar, não. Mas a vida abastada dos Pareja começou a dar sinais de que não iria durar muito. Investimentos mal planejados, aplicações financeiras infelizes e, de repente, a família se deparou com uma nova e dura realidade: a falência. Fui para a periferia. Foi quando eu comecei a ter o envolvimento do crime. Foi quando eu comecei a ver de perto drogas, assaltantes, ladrões, coisas roubadas. Eu comecei a ver a marginalidade mais de perto. Desce! Pelo amor de Deus, eu tô de cinto, pelo amor de Deus! Desce, solta o cinto e desce. Vai! Desce! Desce! Desce, Cris! Desce, Cris! Quando eu conheci o Gildo, na periferia, eu tinha que ter um seguidor. O seguidor era ele, era o Gildo. Meus outros colegas da periferia eram iguais a mim. Não tinha um que me superava, eu superava a todos. Então o Gildo me superava, ele era corajoso, ele era ladrão de carro, brigava com todo mundo, ele andava armado. Então o que é aquilo ali? Era uma qualidade ou um defeito? Para mim era uma qualidade, ele já roubava carros, eu andava nos carros roubados, nas motos roubadas. Ele, de repente, ele ainda de menor ainda, ele começou a aparecer com moto grande lá, coisa sofisticada, moto bonita, carro. Ele que me apresentava, ele que me levava nas rodas. Aquilo eu estava entrando naquele mundo. E ele me colocou. E depois eu superei ele 20 vezes. Quando soube das primeiras coisas, Deus me livre, sofria demais. A primeira vez, muito medo. Medo, apavoramento total. Em você disparar um revólver contra uma pessoa, né? Principalmente contra a polícia. Foi muito apavorante. Foi com 17 anos também. Foi estranho. Mas depois eu sentei, conversei com meus amigos que já tinham feito aquilo e tal, e tudo ficou tranquilo, tudo ficou uma maravilha. Aí comecei a controlar aquele tipo de coisa. Fiquei preparado para a segunda vez. Começou a aparecer polícia atrás dele, né? E todo mundo já ficou desconfiado daquilo. Eu agora me eduquei dessa maneira e não tem como você deseducar. Acabou. Quando eu assaltei os 11 postos de gasolina, foi a primeira vez que eu fui preso de maior e cheguei à detenção. Mas veja bem, eu assaltei 11 postos numa noite só, um atrás do outro, em seguida, em menos de uma hora. Cadê o dinheiro, porra? Deita, porra, deita! Quer tiro aí? Ninguém fala porra nenhuma! Todo mundo quer dar tiro, porra! Vamos lá! Eu fiz um verdadeiro salseiro de Goiânia. Botei a rota todinha para andar atrás e eles não me pegaram. Parado! Deita! Dá um dinheiro! Deita, porra! Me pegaram 4 dias depois, informado por um serviço reservado à Polícia Militar, que é a P2, e que me pegou. A escalada de Leonardo Pareja no mundo do crime foi rápida. O menino mimado, que gostava de brincar de contestar a tudo e a todos, tinha um novo desafio que o fascinava: transformar-se em bandido mito, inteligente e invencível. Eu
uso documentações falsas. Eu nunca posso me usar. Eu tenho que representar 24 horas por dia um outro personagem. A diferença de um filme, de uma novela, é que eu tenho que representar e não posso falhar. Eu uso documentações falsas. Eu nunca posso me usar. Eu tenho que representar 24 horas por dia um outro personagem. A diferença de um filme, de uma novela, é que eu tenho que representar e não posso falhar. É rápido demais, né, o cara, né? Ele tem pavor mesmo. Eu tenho que interpretar até o fim. Machuca a vítima também, né? Se eu sou realmente perigoso, se eu ajo com agressão física. Desconheço qualquer crime praticado qualquer violência praticada pelo Pareja contra suas vítimas. Por favor, licença do seu carro, eu vou roubar ele agora. Você não assalta ninguém falando desse tipo. Então você tem que falar, saia daí, rapaz, desce daí que é um assalto, desce logo. E aí ele desce, metendo a máquina na cara, investigando, rodando tambor. Ele desce, mas nunca usei de agressão física numa pessoa. Nós dois é bom assaltante na rua, assalta demais. Nós fizemos mais de 30 assaltos, né, dentro de 25 dias que eu fiquei junto. Sempre firme, nunca deixar de ser firme, quieto, parado, né? Não mexe, cabeça no chão, mas sem usar, sem agredir moralmente a pessoa. O Leonardo Pareja é uma pessoa que é capaz de falar dos seus delitos, dos seus erros, né? Mas essas palavras são meras abstrações, porque na verdade ele não sente menor culpa ou remorso daquilo que ele faz. Ele é capaz de atos como matar sem sentir culpa, né? Ele não matou porque não era conveniente, porque não teve uma situação de pressão para que ele chegasse a esse ponto. E porque ele pensava que, não matando, ele teria uma imagem melhor. Quer dizer, o desejo dele estava a serviço dele mesmo o tempo inteiro. Ele não estava preocupado com o outro, ou com a sociedade, ou com as pessoas. Quando ele falava das vítimas dele, para mim, ele estava dizendo que as vítimas nunca eram agredidas fisicamente, mas ele não considerava uma agressão o fato dele botar um revólver na cabeça de uma pessoa. E a gente sabe que isso é uma violência muito grande. Eu sou humano com quem é humano e sou cruel com quem é cruel. Em Minas Gerais e Tuiutaba, houve um assalto, onde eu entrei dentro de uma casa e as vítimas começaram a gritar, pelo amor de Deus e tal, aquela coisa. O que eu fiz? Eu peguei um violão durante o assalto e comecei a tocar. Falei, não, peraí, fica calmo, eu vou tocar. Eu pedi pro Charles ver, desativar o alarme mais o dono do carro e fiquei tocando violão para as 3 meninas que estavam gritando. Nenhuma carta pra lembrar, nenhum anjo pra me ajudar. Será que você me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. Nenhuma carta pra lembrar, nenhum anjo pra mim. Aí a gente zoando, as meninas olhando assim, eu pipoca comendo e eu lá tocando violão. E a arma em cima da estante. Larguei o violão do lado, peguei a minha pistola e o que aconteceu? Peguei a minha pistola e cheguei. Quando eu vi, a polícia estava cercando e dando tiro no Charles, e o Charles rendendo o tiroteio. Eu entrei dentro do Santana, já tinha desativado o alarme, saí trocando tiro, metendo bala na polícia, já mudei a minha feição totalmente. Eu estava uma pessoa carismática com as minhas vítimas, humanas, e agora já mudei para cruel junto com a polícia. Se for preciso matar quem precisa, eu mato. Eu acho que eu tenho uma maneira de provocar adrenalina diferente, desafiando o perigo, a morte, desafiando as autoridades, desafiando uma troca de tiro. Eu não penso 2 vezes em peitar uma barreira da polícia militar ou da polícia civil, porque ali sim está a adrenalina que eu preciso, ali está o que eu quero de verdade, o que eu quero sentir nas veias. E a droga, além de acabar com o seu corpo físico, acaba com o seu corpo mental. O que eu posso dizer que seria a minha overdose é a música, é a adrenalina que um batuque de uma guitarra, de uma bateria, a fibra de uma guitarra faz. Aquilo transforma a adrenalina dentro do meu cérebro, talvez aquilo seja a minha droga, a música.
que eu posso sentir quando eu estou ouvindo uma música dentro de um carro é um poder absoluto de comando e de coragem. Ali eu assumo o personagem de qualquer situação de ação. Eu assumo e me transformo. Mas no momento que eu sair daquele loco de música, aí sim, parece que joga um balde de água fria. Eu acho que se eu fosse assaltar um banco, eu teria que entrar com o Walkman da banda Guns N' Roses. Eu não estava nem, eu esperava a Rotan chegar só para trocar tiro com ele, ouvindo tudo a lá Guns N' Roses, armas e rosas, né? Metia bala nele, depois deixava um buquê de rosa. Aos poucos, com habilidade mental capaz de manobrar até as próprias psicopatias, Leonardo foi dando vida a um personagem que o acompanhava desde as primeiras fantasias infantis. Começava a tomar forma o mito do bandido de bons modos, inteligência acima da média e que, mais do que tudo, deveria ser respeitado pelos comparsas de crime por ter caráter. Olha, para ser bandido, para ser um bom malandro, você tem que ter caráter. Aí a pessoa se pergunta, porra, mas vagabundo não tem caráter? Tem. O caráter do vagabundo, do malandro, é o caráter de não acaguetar, o cagueta, o safado, sem vergonha. O caráter de dar a palavra e cumpri-la. O caráter de ser homem na hora de apuro junto aos seus companheiros dentro de presídio. Esse é o caráter da malandragem, do bandido. Se você promete uma coisa, por mais impossível que ela seja, você tem que cumprir. Em 92 eu cheguei na cadeia, com 1 mês e 4 dias eu fugi da detenção, junto com ele. Quebrei meu pé, ele ainda me carregou, que nós pulou do prédio, entendeu? Era alto demais. Aí eu quebrei o pé. E o único que estava são era ele. Aí ele olhou para trás e procurou o que tinha acontecido comigo. Eu falei, não aguento andar não, meu pé quebrou. Aí ele falou, não, então dura no meu ombro. Me carregou. Mas foi pro gelo, onde que vende gelo, entendeu? Aí depois veio com um táxi e me deu minha liberdade. Tenho a minha amizade por ele e eu faço por ele o que ele faz por mim também. Dou minha vida por ele, porque ele já me ajudou demais. O meu preço é a confiança, é a amizade. Se me der confiança e amizade, esse é o meu preço. Mais nada. Faço tudo por ele, até mato. Precisa ser amigo meu para me comprar. Precisa me dar a sua confiança para me comprar. Dinheiro não me compra. A primeira vez que eu fui torturado foi com 15 anos de idade. Eu acredito e posso afirmar que até bem pouco tempo, vamos dizer antes da Constituição de 1988, havia determinados setores da polícia que ainda usavam e utilizavam desse método. Eu fui torturado com pancadas, pontapés. Mas com essa Constituição e com a população brasileira se beneficiando da liberdade que existe na imprensa hoje, e outros órgãos, mesmo não governamentais, que fiscalizam esse tipo de procedimento, essa tortura hoje não é cabível mais nos meios policiais. A preocupação de Pareja em manter a imagem de bandido leal aos seus colegas de crime acabou levando-o a Belém do Pará, onde foi levantar fundos para libertar um amigo de prisão. Era uma ação que sua imaginação fantasiosa considerava tranquila e terminou vivendo um pesadelo do qual jamais se esqueceria. A minha maior tortura foi uma que eu sofri no Belém do Pará, na Delegacia de Furtos e Roubo, onde eu tive uma sessão violenta num tal de cavalo de Troia, de cabeça para baixo, segurado, com fios elétricos no pescoço, nos órgãos genitais. E porrada até mandar parar. O que existe, às vezes, é um abuso ou um excesso de algum policial que, ao efetuar uma prisão, ou mesmo por questões pessoais, utilizando-se do seu cargo, agridem algumas pessoas. Tudo isso não era querendo investigar, saber se eu era criminoso ou não, mas sim querendo saber os meus receptadores, os intrusões, para que possam extorquí-los. Há um certo exagero em se colocar isso como tortura. A Polícia Civil, que eu tenho reclamado dela, é porque é o seguinte, eles é muito
Não era querendo investigar, saber se eu era criminoso ou não, mas sim querendo saber os meus receptadores, os intrusões, para que possam extorquí-los. Há um certo exagero em se colocar isso como tortura. A Polícia Civil, que eu tenho que reclamar dela, é porque é o seguinte, eles é muito caceteiro demais, eles espancam a gente demais. Essa mania de tortura, isso já acabou há muito tempo. Não existe tortura coisíssima nenhuma. Foi quase em 2 dias eu defecando sangue, vomitando e quase imóvel um dia inteiro dentro da cela. Isso não existe. Não existe. Traz revolta na gente, entendeu? Só revolta. A polícia tortura com várias finalidades. Primeira, fazer uma investigação mais rápida. Essa prática tão abominável, que era de extorquir confissão mediante violência, ela, graças a Deus, está totalmente debelada. E uma finalidade também por dinheiro, que é extorquir as pessoas que estão envolvidas nos crimes paralelamente, em decorrer, vamos supor, um puxador de carros, ele tem um intrujão, ele é torturado para ele delatar o intrujão, para o intrujão não ser preso, e sim pagar uma propina razoável ao delegado e aos demais agentes que capturaram. Existe mais de 100 ladrões de casa aqui e não vem nenhum receptador. Você vê, os ladrões vêm, mas o receptador não, porque eles têm. E é lógico que eu nunca vou entregar os meus também. Isso aí é cravado. Quando eu cheguei na prisão lá do Belém do Pará, eu fui preso agora, fugitivo aqui do presídio, e eu entrei para a ala de ladrões de carros. Então, o que aconteceu? O Sérgio, o qual eu conheci lá, que estava preso por roubo de carro e latrocínio, falou o seguinte: olha, aqui você tem que aguentar a pemba, tem que ser macho, porque aqui eles rebentam pra caramba. E a gente não curte ser vergonha aqui, não. Primeiro eles torturam o cara para saber se dá para fazer o acerto ou não. Se o cara aguentar o pau, arrebentar ele e tal, e ele não denunciar o que ele quer, aí eles fazem um acerto porque eles estão livres de negócio. Eles tinham um departamento lá de digitais e computador sofisticado. Bastava botar minha digital lá, saberiam que eu era fugitivo do presídio, saberiam que eu era fugitivo de outra detenção, saberiam que eu era um assaltante perigoso, saberiam que eu tinha fugido do hospital, mas não queriam saber de mim, eles queriam saber do dinheiro, dos R$4.000. Em notas de 100. É isso que eles queriam saber. A invasão do presídio de Anápolis. Eu tinha dado a minha palavra para o Charles, que era um amigo que eu havia conhecido dentro do presídio, e te dar uma força de alguma maneira. Uma ajuda em advogado, uma ajuda em dinheiro, uma ajuda em aspecto que tirasse ele daquele lugar. Tudo começou, eu tinha um documento falso, né, Divino Pinheiro de Albuquerque, e entrei dentro desse presídio com esse, aliás, não foi com o Divino Pinheiro de Albuquerque não, foi com o Nixon Rodrigues de Faria. No momento que eu entreguei o documento pro sargento da guarda, ali não tinha falha. Se eu falhasse, eu estava preso. Se eu errasse, eu estava morto. A gente entrou e tudo ali foi se bolando. Ali o Charles me falou que ele tinha uns policiais que poderiam ajudar na fuga. Ali ele me falou que poderia ser comprado uma fuga. Ali ele me falou que poderia ser tomado de assalto. Ali ele me falou que poderia ser de todas as maneiras. Eu preferia a mais fácil, a ser comprada. E fui até o Pará com um carro roubado, vender e tentar carear fundos. Mas esse mesmo policial que estava fazendo essa estratégia comigo, ele me denunciou aos policiais da Força de Roubo do Pará. Foi quando resultou da minha prisão, eu fui preso e houve toda aquela coisa. A careação, tortura, a fiança que eu paguei, os R$4.000, e depois retornei ao presídio. Retornei a Anápolis, aliás, e ao presídio para conversar com o Charles. Falei, olha, cara, eu tentei sair na boa, te ajudar na boa, agora é o seguinte, é uma questão de honra, agora eu vou tirar você na porrada mesmo. Eu vim trazer uma sacola pro Charles. Será que você pode entregar para mim?
xadrez? Não tem. As chaves do xadrez. Não fica com a gente. As chaves do xadrez. Tá com o sargento. Aonde tá o sargento? É por aqui, calma, calma. Calma, vai logo, calma. Vai aqui depois da guerra. Vai, abre. Calma, calma, calma. Quando eu invadi o presídio de Anápolis e o sargento reagiu, a primeira intenção era matá-lo, alvejá-lo na cabeça. Eu tinha pontaria para isso, eu preferi acertá-lo na perna. Mas se fosse necessário, eu daria quantos tiros fosse na cabeça. Atrás de sua fala mansa e de seu sorriso estudado, Leonardo Pareja escondia uma velha fixação, uma antiga personagem de seus sonhos, com a qual apostou todas as fichas e perdeu: a morte. Acho que se não fosse o perigo, eu estava morto. Porque acho que eu não existia se não fosse o perigo. Porque o perigo é o que me faz viver. Quando eu perdi meu pai, em 92, final de 92, aí sim, eu achei que estava tudo acabado para mim. Aí eu comecei a rasgar o verbo, eu comecei a criar situações mais desesperadoras, situações mais perigosas. Aí, para mim, a vida já não tinha mais sentido. Foi por isso, talvez, que eu perdi o medo facilmente da morte. Eu acho que se eu colocasse uma tatuagem no meu corpo, que eu não sou muito fã de tatuagem, não. Eu acho que eu colocaria uma tatuagem da morte. Desenharia a morte na parte esquerda do meu ombro, atrás. Aí se alguém questionasse o porquê dessa tatuagem, eu falava, mas para me lembrar que a morte sempre anda atrás de mim. Um assaltante ou um criminoso que prefere se suicidar, ele é um covarde. Se eu tiver um revólver, ele tem 6 balas, você pode ter certeza que todas 6 vão ser em cima da polícia. Só jogo para vencer. Eu nunca vou dar esse gostinho de eu me matar. Eu prefiro enfrentar eles. Morro, mas levo 2 comigo. Nunca jogo para perder. Medo? O que é o medo? De morrer? Medo de morrer eu não tenho, então tenho medo. É como diz aquele velho ditado, a morte está na esquina. Anda no meio do mato que você não acha esquina. Então você não acha a morte. Leonardo Pareja nunca se contentou com pouco. Ele queria destaque, câmeras, as luzes da mídia. E sabia como alcançar isso. Na primeira de suas rocambolescas aventuras, virou celebridade nacional. Graças, é bom que se diga, não apenas à sua astúcia, mas também ao amadorismo de nossa polícia, que viveu ali um dos seus momentos mais constrangedores. Eu não me considero um sequestrador, porque eu nunca sequestrei ninguém. No sequestro da Bahia, eu tive um pouco de sorte, principalmente se tratando da vítima de quem era, a Fernanda Viana, que era sobrinha do Antônio Carlos Magalhães, que é um senador fortíssimo, o dono da Bahia. Não é sequestro, deve ser uma brincadeira. E até saí, sabe, na sexta-feira. Aí quando é no sábado de manhã, meu sobrinho chegou aqui falando que era o Leonardo. Quase morri de medo, ixi, de susto. E ele comandava a polícia. E foi aquela a minha chance de sair de lá. Se fosse uma filha de um operário, de uma senhora de casa, estava eu e a filha dela essas horas no cemitério. Aí que eu fui ver todo dia, toda hora, o tempo todo, um sufoco, né? Tinha saído nos jornais e telejornais que eu tinha molestado a garota, que eu tinha machucado ela, torturado, que eu tinha feito uma porrada de coisas, que eu era isso, que eu era aquilo. Olha, agora eu tá morto. E comecei a dar entrevistas ao vivo, comecei a dar flashes, comecei a mandar cartas para as televisões. E aí... Eu tá morto. E comecei a dar entrevistas ao vivo, comecei a dar flashes, comecei a mandar cartas para as televisões. E aí começou a fazer a inversão de valores.
todo mundo, a crítica fala inversões de valores. Mas não, eu estava colocando os valores no seu devido lugar. Vai estar 24 horas na minha mira e meu reflexo vai estar todo virado a ela. Eu não vou apontar arma para ninguém, vai ser apontado somente para a cabeça dela. Se tentarem alguma gracinha, quem vai apertar o gatilho vão ser vocês. Colocando o verdadeiro valor da polícia, que são ladrões, corruptos, torturadores. Eu fiquei conhecendo o Leonardo, ouvi falar pela primeira vez no seu nome, após 20 e tantos anos combatendo o crime no meu estado, por ocasião daquela fuga bem sucedida lá na Bahia. A minha ideia nunca foi sequestrar ninguém. Por ocasião daquela tentativa de sequestro. Eu nunca quis me envolver no sequestro justamente para fugir do crimes hediondos. Eu comecei a aprender como lidar com a mídia. Quando eu provocava a polícia falando que ia vir em Goiânia, eu poderia não vir, mas eu telefonava para a rádio, desafiava a polícia e ia. Eu cumpria com o que eu falava para a mídia. E uma das duas oportunidades que nós encontramos o Pareja, em condições de prendê-lo, ele mandou nos avisar. O mérito é da investigação da Polícia de Goiás. Saía a versão da polícia, eu entrava nas rádios e dava a minha versão. As duas fugas que ele empreendeu, que logrou ludibriar a Polícia Goiana, ele contou com o fator sorte. A imprensa foi moldando a critério dela e eu fui moldando ao meu critério. E se formou Leonardo Pareja. As denúncias de Leonardo Pareja sempre envolveram um ponto polêmico quanto ao papel das instituições no Brasil, a corrupção policial. Ela é inteligente demais, porque ela anda com crachá para roubar, ela anda com um passaporte livre para assalto, extorsão, sequestro, tudo. Eles são inteligentíssimos, né? Porque eles roubam e são impunes. A polícia, eles têm um clã, uma máfia. Na verdade, os intocáveis não é mais o Al Capone e a sua gangue, são eles. Os intocáveis é a Polícia Civil. Aqui na Polícia Civil, os casos de desvio de conduta na nossa administração, como nas anteriores, são combatidos rigorosamente. Os chefes desses intocáveis é conhecido como Hitler Mussolini. Olha o nome do homem, diretor-geral da Polícia Civil. Acho que corrupção, de forma generalizada, existe em todo o setor da vida pública brasileira e na iniciativa privada. E Abdul Seba, nome de água, aqueles torturadores, carrasco mesmo. Onde é que não existe corrupção? Abdul Seba, ele é um deputado federal, delegado, um dos maiores matadores do estado de Goiás. E o Hitler Mussolini é o que abafa todo esse tipo de escândalo da Polícia Civil. Isso foi uma aberração, inclusive dita pelo Pareja, numa mal-assinada entrevista dada lá no 7 BPM. Essas pessoas manobram a Polícia Civil da maneira que eles quiserem. Assaltos, encobrem policiais corruptos, policiais assassinos. Ele foi induzido a dizer aquilo. Desconheço totalmente. Isso aí nós nunca cobertamos absolutamente nada. Falando que havia corrupção na Polícia Civil. Corrupta. A Polícia Civil é corrupta, né? E quem acobertava essa corrupção era a cúpula da Polícia Civil. O Abdul Seba, com o seu jeitinho, anda lado a lado com o governador Marquito Vilela. Cobertar não tem jeito. Em primeiro lugar, eu não sou corregedor de polícia. Eu não sou secretário de segurança. Eu dava assistência e cobertura aos policiais que trabalhavam comigo, mas dentro do direito e da lei. Isso mais foi uma busca, que é uma constante dele, de auto se promover. E a espécie humana e a Polícia Civil. Saíram de transferência da Metropolitana para cá de prisão provisória 2 assaltantes e um estrupador. O carro foi interceptado e mortos, todos 2 assaltantes. Mentira. Isso foi a polícia, foi uma armação da Polícia Civil. Nós sempre trabalhamos como delegado, graças a Deus, um delegado, como diz na gíria policial, linha de frente. E começou a ser divulgado na televisão. Aí foi onde que agiu o Dr. Hitler Mussolini e o Abdul Seba. Eu não acobertar que crimes. Onde eles pressionam as redes, pressionam a Jami Câmara, pressionam a TV Serra Dourada, pressionam o Popular, pressionam o Diário da Manhã e falam, não toca isso no assunto não, quieta para aqui, quieta para aquele. E na pressão, tudo se abafado, né? Nem no canhoto de um jornal não se fala mais nisso. No submundo do crime, ele é um marginal inexpressivo. É essa o clã que eles têm. Eles fazem e abafam. Ele é um bandido até pé de chinelo. O dia que Hitler Mussolini e Abdul Seba forem eliminados da Polícia Civil, a Polícia Civil acaba. As polícias civis são todas corruptas, né? Não tem mais ninguém para segurar o peido.
Polêmico e hábil, Leonardo Pareja tratava sempre de conduzir a discussão para um ponto controvertido. Até onde vai, afinal, o poder da polícia? A polícia, ela usa de muita força física. É difícil lutar com bandidos e com marginais que hoje tem uma organização quase perfeita. Eles deixam mais os punhos trabalhar do que os neurônios. Não devemos, digo assim, julgar pedras na Polícia Civil, embora eu entenda que ela deixe muito a desejar. Eu sou uma das pessoas que já sofri muito na mão da Polícia Civil. É evidente que nela há de haver corrupção, sim. Já me extorquiu muito dinheiro na rua. Na Polícia Civil existe, tranquilamente, esse mal que a sociedade brasileira sofre, que é a corrupção. Precisa de um Eliot Ness, um procurador da justiça aí, para meter esse povo tudo na cadeia. 50% das seguradoras do Brasil inteiro tem convênio com a polícia. Por que você acha que eu levei um Vectra para o Pará? Foi a pedido de uma seguradora. E ele pediu a cor ainda, um Vectra vinho. Por quê? Porque deve ter arrebentado um Vectra vinho lá no Pará, e eles pedem, por quê? É mais barato, é mais acessível, é mais simples, e eles nunca são divulgados, porque se um dia se cair, eles pagam e não falam nada. É muito dinheiro. Os deputadores podem dizer que eles comandam a polícia, por isso que eles nunca vão presos. São 480 homens aqui no CEPAG, me dá um receptador aqui dentro. Nenhum. A Polícia Civil, no momento, ela está com um salário péssimo, o efetivo péssimo. Porque a gente também não pode deixar de dizer que existem policiais civis honestos. Um escrivão, né? Um carcereiro, talvez ele é honesto. É perigoso você desmoralizar uma entidade como a Polícia Civil. Hoje dentro do presídio existem pessoas mais inocentes do que os próprios que trabalham na polícia. Antes de você criticar, você tem que ver os serviços prestados dessa entidade. A gente assalta e ainda é assaltante. Eles assaltam e é polícia. A militar, ela é mais organizada. Ela tem você mata um PM, aparece 10. Você mata 10, aparece 100. A civil não, você mata um, sai todo mundo correndo. Quanto à Polícia Militar, eu acho que ela já tem uma organização melhor. Olha o exemplo. Em Tutaba, eu venho numa perseguição de Tutaba a Tapaciguara. A gente passa a primeira barreira, bala 3x4, tiroteio, vidro quebrado. Na segunda foi maior e eles estavam lá. Embora o seu contingente seja bem grande, a verdade é que dentro dela a corrupção é bem menor. Se eles põem a mão na gente, se a gente tiver um dinheiro para sair, eles não pegam, eles levam a gente para cadeia. Isso por causa da hierarquia. Eu prefiro um confronto com a Polícia Civil do que com a militar. Eu estava no sequestro na Bahia. Durante a perseguição, eu saí no Monza 2.0, MPFI, que é rápido, principalmente quando é álcool. Mas, ao contrário, eles estavam em carro muito mais rápidos do que eu. Condições de trabalho, não tem condições, não temos viatura. Isso é uma mentira, porque todos os carros eram importados e roubados. Roubados de vítimas, que aí eles pegavam e eles camuflam os carros nos pátios das delegacias. E o que acontece? Quando precisam, eles vão lá e usam, mas nunca informam o nome. Não tem armamentos. Para pegar um rapaz com uma 765, eles usavam metralhadoras 9mm, FAUS, AR-15s, só pistola de última geração e não conseguiram. É porque eles não têm peito. Depois veio dar desculpinha, não, porque nós não tinha carro, tava de carroça, tava de Mangaré. Eu tava correndo a pé. Então, vocês não tinham carro, eu tava correndo a pé. Estamos comprando 30 coletes, que a Polícia Civil não tinha nenhum. Lá na fazenda, desceu 40 homens, mas eu meti uma bala pra trás, eles patinou tudo, deitou tudo no chão assim, virou 40 homens barbados deitados no chão. Espero comprar armas sofisticadas, carros diferenciados. Tinha uma moitinha, aí eles achavam que eu tava dentro da moita. Sai daí. Não sai. Eles cercaram a moita com 10 e não teve um homem para entrar dentro da moita. Preferiram dar tiro lá dentro. Quer dizer, se eu tivesse lá dentro, eles tinham me matado. Aí o que eles iam falar para a sociedade? Que eu tinha reagido à prisão. Mas é porque eles não têm coragem de te render, de te prender. Eles atiram com medo de você. Atiram de medo. Dentro do CEPAG, o Leonardo Pareja fazia questão de demonstrar tranquilidade e de evidenciar que ali não tinha razões para preocupar-se com sua segurança. Aqui dentro você tem uma rotina de proteção. Segurança é o seguinte, é ficar sempre atento de olho nele, né? 2, 3 do lado dele direto, 24 horas, ninguém sabe o dia da...
Dentro do CEPAIG, Leonardo Pareja fazia questão de demonstrar tranquilidade e de evidenciar que ali não tinha razões para preocupar-se com sua segurança. Aqui dentro você tem uma rotina de proteção. Segurança é o seguinte, é ficar sempre atento, de olho nele, né? 2, 3 do lado dele direto, 24 horas. Ninguém sabe o dia da manhã aqui dentro. Quem não sabe o que vem, né? Os caras têm recado do cara e tudo, né? Tem recado da gente que anda com o cara também, né? A minha segurança aqui é o que eu te falo, é a amizade que vive em volta de mim, são os meus amigos em volta de mim. Nós todos 7 andam armados. Nós tem as travas dentro da cela com os cadeados por dentro, porque recalcado aqui é o que não falta. Tem uns caras aqui que gostam de assaltar, de roubar, então nós não permite isso aí. Nosso domínio na cadeia é pela paz, não pela morte. Bobo é aquele do homem que confia no homem. E eles sempre estão armados e nunca vão desarmar. No dia 15 de março de 1991, o coronel Nicola Limonge Filho assumiu a direção do CEPAIGO. Durante os 5 anos e 15 dias que permaneceu como diretor, Limonge foi duramente criticado por sua administração. Em 1995, envolveu-se em sérias trocas de acusações com o então juiz da 4ª Vara Criminal, Isaac Stenca Neto. O clima tenso no presídio se agravou. A situação era insustentável. Por interferência do promotor, Dr. Paulo Serrano. O juiz, entendeu, fez com que fosse cumpridas as penas disciplinares dentro do próprio presídio, quer dizer, então ali houve uma ingerência do próprio preso punido em cima daqueles presos que muitas vezes tinha sido o motivo dele ter sido punido. Então naquilo ali motivava desavença lá dentro, então o clima aumentou, o clima passou a ser desordenado. Era porque o Stenga queria de um lado, ele queria de um lado, e os dois começaram a ter uma briga de vários anos. Os agentes penitenciários começaram a se envolver mais com o problema disciplinar com os presos, porque os próprios presos não passaram a respeitar mais os agentes penitenciários. Aí gerou uma briga entre os dois, judiciário e executivo. Isso de 95 para cá, porque até 95, no começo de 95, eu tinha organizado o presídio que nós estávamos vivendo um clima que não havia morte lá dentro, não havia, as disciplinas lá dentro eram muito pequenas. Essa outra direção era cheia de perseguição, arrumava até para presos morrer aí. Os presídios, se fossem adaptados para a lei de execução penal, uma lei de execução penal atualizada, nova, então o juiz teria, como exigir do diretor do presídio, condições de aplicação dessa lei. É tipo uma pistolagem, arrumava lá fora com as vítimas e punha aqui para dentro, certos presos pegavam e faziam as pistolagens. Mas o juiz quis aplicar uma pena nova, uma lei nova de execuções penais num presídio que tinha mais de 50 anos. Pistoleiro é o cara que mata por dinheiro. Ele que inventou essas divisões tudo aí. Com as divisões do presídio, nós fizemos três galpões, onde ali eles tomavam refeição, onde tinha refeitório novos, entendeu? Tinha sanitário novo. Nós comíamos aquela cozinha ali, era arroz velho com branquear, cheio de semente, arroz podre, feijão podre. Eu tinha 470 presos trabalhando, produzindo, recebendo salário. Uma grande parte deles, mais de 350, recebendo salário. E outros que não recebiam salário, mas recebiam participação na costura de bola e costura de calçado. Eu xingava todo mundo, xingava a mãe da gente. Eu sempre respeitei os presos lá dentro como um ser humano. Falava que preso não prestava. Conhecido mais como nazista, né? Punha a tropa dele aqui dentro, punha a gente pelado, desmoralizava todo mundo. Eu não fui um oficial rígido, eu fui um cumpridor dos meus deveres e não tive perseguição nenhuma. Qualquer coisinha mandava roteiro entrar aqui dentro, zoar todo mundo, com cachorro, tudo aí dentro. Aí. Pra falar que eu mandei espancar, que eu mandei bater, isso nunca existiu no presídio. Ele era uma pessoa que abusava do seu poder. À medida que chegava aquela ocorrência para mim documentada, em cima daquele documento eu encaminhava ao conselho disciplinar. Adoravam ele. O conselho é que determinava, recolhe ele por 5 dias, recolhe ele por 20 dias ou por 30 dias, e aí então eu fazia uma portaria punindo ele com aquela punição de tantos dias de isolamento. O castigo previsto na lei de execução penal, máximo 1 mês. Diz que eles ficavam lá sem ver a luz do dia 6 meses sem receber família. Ficava imaginando ele assim, tipo um franguinho naquela assadeira, ficava imaginando ele tipo assim, levando uma taca numa paulistana, ficava imaginando ele assim numa sessão de filme pornográfico, principalmente ele sendo o que tivesse levando, né? E isso também é um juiz de execuções que deveria estar sempre presente lá e ciente disso, também não estava. Quer dizer, é culpa concorrente. Não adianta você fazer boa alimentação para eles, você fazer boas acomodações, você dar trabalho para eles, você facilitar a visita da família, nada serve para eles. De 5 anos que eu fiquei preso aqui na direção dele, ele desceu aqui uma vez. Em 5 anos, eu devo ter descido 200 vezes, 500 vezes, não sei quantas vezes eu desci. Isso mesmo foi por causa de uma política aí, que tinha um parente dele, não sei se era irmão dele ou quem que era que estava na política, ele desceu para distribuir uns folhetos.
pedindo para a família do preso votar. O diretor que não entra num presídio e conhece cada preso, eu acho que ele não está cumprindo a função dele. Eu perdia tempo demais com o preso, porque 99% do que o preso vinha me falar era mentira. Afinal de contas, ele está lá para administrar o presídio da melhor forma possível. Com aquilo eu vi que eu estava perdendo muito tempo, quando eu podia deixar aquilo para os meus advogados até olharem o problema deles, certo? Nós fizemos várias reivindicações para ele sair, né? Baixa assinada que fizemos para ele sair, não saía. A principal coisa que os presos reivindicam, eles não reivindicam, eles lutam por ela. É a liberdade. A liberdade eu não posso dar. Uma vez aqui no presídio ele entrou em intervenção. E o que aconteceu? Iris Rezende, Magno Vilela segurou ele aqui. Por quê? Padrinhos, né? Política. E eu já tenho conhecimento de presos que não estão satisfeitos com o que está acontecendo hoje, que acham que na minha época era melhor. Todas as experiências que eu já vivi, né, a do Coronel Limões foi a pior de todas elas. Eu tinha lá uma população de mais de 500 homens que me admiravam, eu recebia carta deles, entendeu? Me elogiando, que eu tenho isso guardado comigo. Amavam ele. Tinha dois aqui, estrupadores, que queriam casar com ele. Tanto que amava ele. Agora eu tinha uma minoria de que praticamente essa era contra mim, entendeu? E falavam mal de mim. Todos eles, à unanimidade, reclamavam do diretor. Do primeiro dia que eu entrei no presídio até o último dia, minha conduta foi uma só. O Stenka denunciou várias atrocidades do diretor da penitenciária e o que estava acontecendo aqui dentro. Se mostrava completamente revoltado com o outro. Essa animosidade de parte a parte, com certeza, contribuiu efetivamente para a rebelião do Sepaico. Se montou uma comissão para vir ao presídio verificar as condições. O juiz das execuções, Dr. Stenka, que era obrigado a frequentar o presídio, digo assim, quase que mensalmente ou até quinzenalmente ou até mais, passou praticamente 5 a 6 meses sem ir lá. E os presos sabiam de todas essa visita e começaram o questionamento sobre a rebelião. E aí, Léo, eu era questionado 24 horas sobre a rebelião. Com essa falta de fiscalização do juiz, abriu campo para que não só o diretor da penitenciária, Nicola Limões, como outros fizessem, na verdade, o que queriam lá dentro. Já havia uma certa vontade do pessoal tomar o pessoal de refém para negócio de rebelião, não para fuga. Foi aí que eu resolvi, por uma questão de consciência do dever a ser cumprido, do qual eu nunca fugi, de ter que ir ver pessoalmente, in loco, o que existia, se quem tinha razão era o juiz das execuções, ou se quem tinha razão era o diretor da penitenciária. Cheguei a falar, ulalá, porque eu vi certas pessoas, eu vi mais de 8 juízes, eu vi coronéis, eu vi diretores e principalmente o desembargador Homero Sabino. A gente não sabia o valor dos reféns. Quando nós chegamos conversando com eles, nós sabíamos que era liberdade na certa. O Limões, ele armou um tumulto maior. Assim que ele ficou sabendo que o desembargador viria até o presídio, mas ele armou um tumulto maior, chamou mais coronéis, chamou juízes da política dele, para tentar intervir certas coisas. Ele foi temperando o prato do pessoal aqui, que estava muito apetitoso. E no cumprimento do meu dever, eu cheguei à triste conclusão que tanto o juiz das execuções como o Nicola Limões iam muito mal, um na direção e o outro na vara das execuções. Minha Nossa Senhora, a pele fina do saco da justiça entrou dentro do presídio. de março de 1996. Eu não era o líder da rebelião, eu era o líder da negociação. Atrás de mim tinha um alicerce feito por Pio, Cezinha, Ferreirinha, Ceguinho, Juquinha e Chulé.
e Tico. Esse sim era a voz de comando. Eu era o administrador da voz deles. O cara que tinha punho, o cara que subia lá e rasgava o berbo. Pensa, né? Todo mundo andava armado, tudo quebrado na cadeia, fogo para tudo quanto é lado. Foi possível notar que aquilo era uma rebelião desde os primeiros momentos. Todo mundo que se olhava tinha uma faca na mão, um facão, um machado. Era um momento de suprema agonia. O que tinha de homem correndo, com um pau na mão, chucho na mão. Eu lembro que eu peguei o machado naquela cozinha ali. Saí correndo e de repente você vê aquele monte de presidiário com um pedaço de pau na mão, que lá é um baque muito grande. Eu estava no meu castigo, eu estava cumprindo o castigo da minha fuga. Da tentativa de fuga, né? Quando houve o bote, liderado pelo Ney Severino, que é o Chulé, e pelo Eduardinho Rodrigues Siqueira, que é o Juquinha. Eu e o Chulé, nós armamos lá, e o Ceguinho, ainda era 9 elementos. Nós armamos e estouramos o regular, passamos aqui, logo os meninos daqui estouramos aqui, mas nós já estávamos aí na 310. Né? Eles chegaram a cerrar as celas e aquilo ali ficou só no pontinho de empurrar. Na hora que nós ficamos no ponto estratégico, alguém do semiaberto fez o sinal, aí eles fecharam sobre nós. Nós estávamos lá dentro, naquela confusão ainda, e eles lembraram de mandar buscar o Pareja. E o Pareja teve dificuldade de sair daquela cela dele, porque se for quebrar o cadeado, era um cadeado reforçado. Estourou a rebelião, as alas B e C estavam abertas, não estavam fechadas, eles só fecharam a A. Os presos foram acurralados quando eles vieram visitar a 310, os reféns, né, as autoridades. Na véspera eu tinha discutido com o capitão e pedido a ele que intercedesse junto ao comando do 8º Batalhão, que era o batalhão que era nosso subordinado, que reforçasse o nosso efetivo. Não foi feito e o capitão não me comunicou. Toda a administração sabia que o CEPAGO ele era bem armado, principalmente de estiletes, e tinha acontecido algumas semanas atrás a apreensão de uma automática na mão de um preso. E tinha suspeita de um outro revólver calibre 38 também existente dentro do preso. E mesmo assim eles ignoraram toda essa segurança. Havia dado uma ordem para ele que permanecesse todo mundo na cela, que ninguém saísse da cela. Isso na véspera eu falei com ele. No dia ele não supervisionou o serviço. A cela C, a ala C estava com o pessoal todinho no pátio, na onde saiu o Chulé e mais novo companheiro dele que nos assaltaram. E acreditou demais no subalterno dele, principalmente no capitão Mendonça. Ele achou que ele era o rei da segurança máxima. Eu não queria correr o presídio sem segurança. Perguntei a ele se havia segurança, ele disse que havia. Então aí ele começou a me levar pela penitenciária dentro. Antes de começar a visita, deveria ter a segurança normal, completa, né? Com várias autoridades, militares, policiais civis, e não foi feito isso. Inclusive só tinha 5 agentes penitenciários, porque a média nossa são 30 agentes por plantão, né? Ignoraram, não. É Goiânia, aquele ditado, só acredita depois que vê. Quando nós fomos assaltados, a polícia saiu correndo, porque era um efetivo muito pequeno, saiu correndo. A única arma que nós temos lá, que os agentes têm, são os cacetetes. Inclusive o capitão saiu correndo com um revólver na mão, não viu a cerca de arame farpado, peitou com a cerca de arame farpado, caiu no chão, levantou e saiu correndo. Sem nenhuma arma de fogo. É proibido entrar no presídio com arma de fogo. Uma parte foi excesso de confiança minha no meu imediato, que era o chefe de segurança, o capitão, entendeu? Que era o meu chefe de segurança e era o comandante da companhia que pertencia ao CEPAGO. A segurança é fundamental. Se tivesse um plano de segurança treinado e houvesse um nível de profissionalização mais aguçado por parte do chefe da segurança na época, aquilo não teria ocorrido. A Polícia Militar, essa corporação que eu estimo, que eu passei 30 anos dentro dela, quer dizer, falhou comigo. A rebelião aqui no CEPAGO começou por volta de 11 da manhã. Os presos aproveitaram a presença de um grupo de autoridades que estava lá dentro para iniciar o movimento. Juízes, promotores, o secretário de Segurança Pública e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado vieram ao CEPAGO participar de um projeto de justiça itinerante e acabaram se tornando reféns dos presos. No início, eram cerca de 20 pessoas. Alguns reféns foram liberados, entre elas o chefe de segurança do presídio, que foi ferido no pescoço por um preso. Ao todo, o CEPAGO tem cerca de 800 detentos, mas nem todos estão participando da rebelião. O helicóptero chegava, eles me pegavam.
pegava, arrastava e me punha, me expondo pro helicóptero, porque os caras do helicóptero com o fuzil lá, eles mandando atirar em mim. Eu, o subtenente Moura, o Moura foi arrastado não sei quantas vezes, porque nós aqui, os dois que manobravam com o policiamento lá dentro, que tinha força com a polícia militar, então eles usavam a gente. Arrastamos o diretor, o Limonge, o tenente Moura, até perto do muro e eles mandaram recuar o helicóptero. Todo mundo queria um pedacinho dele, um pedaço do fio do cabelo, da orelha, do nariz, do pé. Queria estraçalhar ele. Acho que se cada preso tirasse um pedacinho dele, ele saía daqui desintegrado. Se ele tivesse ido comigo, eu tinha sofrido demais. Ele teve vários maus tratos no começo. Ele levou algumas pancadas, levou algumas humilhações. Se fosse alguém que tivesse ficado com ele, eu tinha morrido. Os presos sempre não perdiam a oportunidade de taxá-lo de diversas coisas, de que ele era nazista, que não era possível que o governador deixava um homem daquele permanecer na diretoria. Eu falava, preservem a vida dele. A vida dele é a mais comentada lá em cima, porque todo mundo sabia que ele era um carrasco. Quando você vê a unanimidade, aí é difícil você não desconfiar. Eu ponderava, o Limonge tem que sair. E eu tinha total negatividade de todos. Ninguém, não sai, ele vai sair comigo, porque a hora que sair eu vou matar ele. Eu falei, não é assim. Ele teve uma predominância muito forte em cima dos outros presos. Eu comecei a convencer o pessoal de elite, que era o comando da mesa redonda, para eles convencerem os demais. Foi quando eu falei, olha, a gente só ganha a parada se o Limonge sair daqui. O que havia de revolta, havia um preso chamado Zezinho que tentava, às vezes, chegar perto dele, falou, olha, se não fosse aí o Pareja, outros, eu queria te fazer igual eu fiz numa madeira ali. Eu queria cravar 100 facadas e sairia com a consciência mais tranquila do mundo. Porque o senhor agora aqui está bonzinho, mas as atrocidades que o senhor fazia, o senhor agora esqueceu, tá bonzinho, etc, etc. Porque eu falei que no momento que se derramasse uma vida de refém aqui, o cara que matasse, ele morria. Eu não quero aqui, eu digo assim, ornar o personagem Pareja, entendeu? Mas eu sou um homem que gosto da verdade, eu sou um homem sincero, entendeu? E ali dentro, eu senti uma coisa, o Pareja, que na verdade tinha o ódio, mas o ódio mesmo do Nicola Limonge, ali dentro ele conseguiu contornar toda a situação para que o Nicola Limonge não sofresse nada. Foi quando eu consegui o consentimento de todos que estavam na mesa redonda a liberar o Limonge. E ele viu isso claramente, ele viu isso diretamente, ele viu isso na pele e sentiu na pele. Quando eu saí do presídio, eu falei que eu devia primeiramente a Deus e segundo ao Pareja. Essa aqui é a famosa 310 do dia da rebelião. Aqui a gente conseguiu reter grandes personalidades, coronéis, juízes, desembargadores. É um lugar de alta segurança e quase inviolável, principalmente nas nossas circunstâncias. Aqui tinha um pessoal que ficava de frente, era a elite de frente de guarda do dia da rebelião. A maioria do pessoal armado ficava nessa posição. Aqui existia um botijão de gás e aqui era a ala mais de segurança máxima, onde tinha outro portão e outra escolta e outro botijão de gás. Aqui era o banheiro, um banheiro comunitário, onde coronéis, juízes, todo mundo tomava banho, inclusive os presos. Banho era difícil ali, até para homem era constrangedor. Aqui era uma cela de refém, onde ficava o juiz Luísio, Zacarias, alguns motoristas. A maioria do pessoal armado ficava nessa posição. Aqui existia um botijão de gás e aqui era a ala mais de segurança máxima, onde tinha outro portão e outra escolta e outro botijão de gás. Aqui era o banheiro, um banheiro comunitário, onde coronéis, juízes, todo mundo tomava banho, inclusive os presos. Banho era difícil ali, até para homem era constrangedor. Aqui era uma cela de refém, onde ficava o juiz Luísio, Zacarias, alguns motoristas e o chefe da cela, que era
o Ceguinho, e na nossa cela, a cela 7. Aqui era a cozinha, onde tinha o nosso chefe, que era o Pamilondas, que comandava a cozinha e tudo o que a gente comia dia a dia. Arroz, feijão e macarrão, quando podia. Essa cela aqui era uma cela de descanso para os rondantes. E o chefe dela era o Esquilinho, que tomava conta dos rondantes que faziam guaretas, que subiam e descansavam. Era a cela do descanso. Essa cela, ela era ocupada pela juíza Maria da Graça, pela juíza Maria do Fortunato, juíza Averlides e o juiz Fábio Cristóvão. Uma cela. Essa cela era a cela do QG, a qual ficava o que deu início a todo esses 7 dias de detenção, que é o Juquinha, um dos líderes da rebelião e que tomou tudo. Mais à frente nós temos a cela do diretor da penitenciária, o secretário de Segurança Pública e algumas advogadas. Era uma cela também de estratégia, eram os reféns mais valiosos que ficavam no fundo, como o secretário de Segurança Pública, o diretor, o major Djalma. E por fim, uma das celas mais cobiçadas era a cela 10, a cela onde existia o coronel Juarez, o tenente Submoura, meu advogado Natanael, o Aldo e a nossa excelência o desembargador Homero Sabino, que ficava aqui. Na primeira noite, ninguém imagina o risco, o medo, o pavor que nos invadiu. Eu achei que eles iam me fazer naquela noite. Na minha cela, mais de 30 drogados, com todo tipo de arma branca, soprando maconha, soprando, cheirando cola. Dentro da cela, aquele cheiro de maconha lá dentro, eles fumando, e nós não podíamos falar nada. Até o terceiro dia eu não encontrei com Pareja. Depois do terceiro dia em diante é que eu comecei a ter um relacionamento mais estreito. E ele começou a traçar os planos, os programas lá de como é que ele devia, a escala de vigilância foi elaborada por ele. Tem que existir uma hierarquia. Tem que existir uma maneira de você lidar com a negociação. Começando a dar ordem. Eram ao todos mais de 40 presos. Não tinha como eu subir lá de cima depois de horas de negociações e dar explicação a 43 presos. Mandou buscar o gênero alimentício e pôs numa cela junto conosco toda a disponibilidade de alimento que ele encontrou dentro do presídio. Eu fui diante a um grupo, mas ao Orlando eu falei, eu vou nomear aqui cada líder de cada cela. Foi quando eu pedi que um representante de cada cela com refém fizesse uma mesa redonda. Foi onde entrou o Newton Dias Pio, que estava na cela do desembargador Homero Sabino e era um dos líderes da negociação. O Chulé, que estava na cela do secretário de Segurança Pública e do diretor da penitenciária. O Wagner, que era o ceguinho que estava na cela do juiz Zacarias, Aloísio e alguns motoristas. O Tico, que estava na cela da juíza Maria do Fortunado, Maria das Graças, Averlides e o juiz Fábio. A realidade mesmo, a gente não tinha certeza nenhuma se a gente saísse ou se não saísse. Mas só que a gente já tinha decidido assim não se entregar. Um outro preso, que era o Eduardo, que era o Juquinha, que ele era mais um líder de frente. Tinha o Ferreirinha também, que ele era um dos líderes da cela do Gilberto, do diretor do fórum. Eu falei bem diretamente do Homero Sabino, ele era um desembargador e aqui haviam motoristas e todos seriam tratados da mesma qualidade. A rigor não houve tratamento diferenciado. E eles foram bons demais conosco, não deixou faltar água e nem comida. O desencontro da polícia, a armação da polícia era tão grande que eles não tinham controle de nada. O presídio feminino era fuga atrás de fuga, aonde eles tinham levado todo o pessoal daqui de dentro para lá, dizendo que ia ser mais fechado. O principal estádio de futebol de Goiás agora é outro problema de segurança pública do estado. O Serra Dourada, em Goiânia, está cercado por um batalhão do Exército porque vieram para cá os presos do CEPAIGO que não se rebelaram. Mais de 400 detentos já foram transferidos. O presídio feminino onde eles estavam não oferecia condições para abrigá-los. Vários túneis para a fuga estão aparecendo até nos pés da polícia. Apesar disso e da
rebelião, o comandante da PM diz que a população não tem o que temer. Nós temos lá efetivo e armamento suficiente. E as instalações lá são seguras para esta emergência. E quando eles levaram para o Serra Dourada para dar mais segurança, aí que eles perderam o controle mesmo. Acabou tendo um homicídio e várias tentativas de fugas lá do Serra Dourada também. Um fato interessante da rebelião aqui era a organização que a gente tinha e que a gente imperava aqui embaixo. Limpeza, lavagem de roupa, banho e principalmente a segurança. Eles tinham medo também de morrer, porque não era só nós, não. Quando acontecia um negócio, todos eles se recolhiam na cela e fechavam a cela. Se a ala norte visse uma invasão da polícia da ala norte, ele avisaria a 310 avisaria aqui dentro e a gente se lacrava. Preocupação muito grande dos prisioneiros, dos amotinados, com relação à possível invasão. Naqueles 3 primeiros dias, até sábado, o clima não era de pavor só por nós, não, mas por eles também. Não há invasão, não há nenhum preparo de invasão, eu não estaria aqui para isso. A caixa d'água tinha uma visão ampla de todos os pontos de vigília. Então o que acontecia? Se chegava caminhão da Rotan, era passado um relatório para mim. Leonardo Pareja, por ser uma pessoa de formação educacional melhor do que a grande maioria dos presos no CEPAIGO, ele tinha mais condições de diálogo, ou seja, entendia melhor as posições da própria comissão e também sabia trazer com mais prudência a própria reivindicação dos rebelados. As reivindicações é de fuga pura e simplesmente, não há nenhuma outra reivindicação que se refere mesmo à redução das penas do que já foi proposto pelo próprio juiz das execuções criminais e a revisão de tudo. Eles pediram 6 revólver, pediram 6 caixas de bala, pediram 6 coletes, pediram 20 mil reais. E só, eu, por mim, dentro, eu falei, gente do céu, que sopa. Quer dizer, a comissão fecha na hora. Eles foram na comissão. Quando chegou lá na comissão, a comissão aceitou. Falou, não, então nós vamos mandar o carro, vamos mandar o material. Aí, quando passa mais tarde um pouco, parei, a gente falou, Coronel, tudo fechado, o senhor vai sair, o senhor vai ser o primeiro a sair. Por que é que eles exigiram que, sem a libertação do Nicola Limonge, no meu modo de entender, um dos responsáveis por tudo que aconteceu, no mínimo culpa grave, tivesse sido negociado? O Coronel Limonge era dos reféns o mais visado pelos amotinados. Havia um risco enorme contra a pessoa física dele, de modo que nós tínhamos certeza, ou pelo menos a convicção, de que nada seria feito contra os Osmador Homero Sabino de Freitas, não só pela autoridade que ele tinha, como tem, como também pelo respeito que eles tinham por ele e a importância que, na concepção deles, era a presença dos Osmador Homero junto aos amotinados. Escureceu, nós fomos para o portão. Chega lá no portão, entra o primeiro carro. Dentro da especificação, uma caixa de balas, 2 revólver, colete, tudo direitinho. Eles testaram o carro, examinaram o revólver, deram 2 tiros com o revólver, cada revólver deram um tiro para testar o revólver que estava atirando, vira a caixa de balas e tal. Aí saiu as 3 juízes. Entrou o segundo carro, saiu o meu soldado, saiu o Jane, saiu o doutor Gilmar, entendeu? Entrou o segundo carro. No terceiro carro que nós íamos sair, entrou um carro fora de especificação. Entrou um Verona, 1.8 e 2 portas. Aí naquela hora o Pareja gritou, falou, não tem acordo, recolhe esse carro que esse carro não serve para nós. Furaram o acerto nosso. Eles se armaram com 4 revólveres, com 2 caixas de bala, 100 tiros, armaram com 2 coletes e 2 carros ficaram lá dentro, um Tempra e um Santana. A polícia do lado de fora tinha metralhadora, fuzil, escopeta, tínhamos e dispunhamos, se precisasse, helicóptero, bombas. Numa situação de confronto, eles perderiam a parada, logicamente, em 2 minutos. E quantas vezes eles chegaram com um revólver na cabeça nossa, naquela noite, até 1h da manhã, entendeu? Me pôr no revólver na cabeça, aqui, Coronel, você não vai sair dessa não, nós vamos te matar e jogar lá dentro no portão da guarda lá, para eles poderem brincar com nós, aprender a brincar com nós.
Quando eu subi acima da caixa d'água, outra coisa interessante, eu pedi com o Veriano, que era um da Rebelião, falei, Veriano, traz um violão pra mim. Olha só, ele subiu 15 metros de altura com um violão e uma bandeira. Eu falei, vamos botar a bandeira aqui. E qual a comunicação que eu queria passar em cima da caixa d'água? Eu tocando violão e uma bandeira do Brasil estendida. Que ali tinham brasileiros não presos e todo mundo tinha sentimento. Porque quem gosta de tocar um violão, ele tem sentimento, ele tem carinho, ele gosta de se expressar. Vocês que fazem parte dessa massa que passam nos projetos do futuro. Leonardo Pareja e outros líderes até tocaram violão ao lado da bandeira brasileira. E dá muito mais do que receber. E ter que demonstrar sua coragem. A margem do que possa parecer. Mais de 400 eventos já foram transferidos. E ver que toda essa engrenagem das pessoas que continuam com os amotinados já sentem a ferrugem. Os reféns foram liberados. Ela do chefe de segurança. Eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Eram patriotas que estavam dentro de uma rebelião, gritando por liberdade. Mas não só a liberdade do muro, a liberdade de vida, de ser humano dentro de um presídio. Para descontrair, eu cantei uma música do Zé Ramalho, então foi isso que eu tentei passar. Naqueles momentos, ele tranquilizava. Ora, veja bem, se ele está tocando violão, conversando com a gente, era, naquela altura, o líder da rebelião, né? Então eu dizia para ele, pô, olha, você também está muito intransigente lá nas negociações. Às vezes ele falava, agora só negocia amanhã às 8 horas. Volta a negociar, Pareja, volta a negociar com eles, que se Deus quiser o trem vai dar certo, rapaz. Você já viu que uma parte já foi atingida, por um carro lá deu esse problema, o defeito só foi o carro, se não tinha acontecido tudo normal. Mauri Carioca também foi um pombo correio, como eu disse. Ele ia e vinha com boas notícias. E o Pareja falou, então de tarde nós vamos lá. Então o que aconteceu? Quando foi dar lá para as 2h30, 3 horas da tarde, o Pareja chegou em mim e falou, Coronel, vamos lá, tá aqui essa relação, olha essa relação aqui. Se eles vão atender essa relação. Você vai entregar essa relação para a comissão. E é para eles atender. O Ângelo, que era o responsável pela negociação, ele acha que ele estava todo sob comando, a imprensa, aquela coisa. Eu queria ver até onde eu poderia testar ele no que ele tinha comando. Eu sabia que ele não tinha comando de porra nenhuma. Ele era um pau mandado da comissão de negociação. Então o que acontece? A maneira que eu fiz foi analisar um muro, uma coisa, eu falei, a imprensa está toda ali do lado de fora, já sei o que eu vou fazer. Me levaram lá para conversar com a comissão. Os primeiros a levar o muro foi o secretário de Segurança Pública e o coronel Juarez. Todos os dois foram exemplar, honraram a sua patente de coronel e falaram com fibra e caráter de homem. Mas à medida que eu saía do corpo da cela dali da 310, um vinha com um machadinho nas minhas costas, um machadinho do açougue, outra vinha com um chute nas minhas costas, outro vinha com um chute no meu pescoço, outro com um revólver na minha cabeça, e eu fui conduzido lá das 310 até no portão do presídio lá, perto do campo de futebol, eu fui conduzido desse jeito. Ele sofreu muito lá dentro. Ele sofreu muito mais do que eu e do que outros. Mas aquele palanque de denúncias e de apelos não estava funcionando. Foi quando, acho que na segunda-feira, eu resolvi colocar o auge, o estrelato mesmo, que era o coronel Limonge. Pareja punha o revólver na minha cara aqui pro lado de lá, punha pra cá, punha lá e tal. Teve uma hora que ele chegou o revólver em mim e tal, que eu senti o revólver em mim, e aí de repente eu vi que ele pegou, quando eles pararam de conversar, de falar, aí ele pegou o revólver, pôs no ouvido e falou, ó, eu não tenho medo de morrer não, você está pensando que ia morrer? Ele pôs me apontando aqui, eu não tenho medo de morrer não, porque se eu morrer, morre o coronel aqui agora e morre todo mundo lá dentro. Atira se vocês for homem, agora eu atiro. E pegou o revólver e montou para um lado lá e pá. Então naquela hora eu não vi o que eu falei, como se diz, entrou em parafuso o meu raciocínio, certo?
chorou no muro. Quando ele desceu da escada, ele falou simplesmente, ele pegou a camisa dele, enxugou aquelas lágrimas de crocodilo e falou assim, vocês gostaram? Representei legal? Então tá bom, gente, vamos descer lá para baixo que eu quero ver na televisão o que aconteceu. Depois entrou na nossa cela e afirmou taxativamente que com certeza ele seria contratado pela Globo como se aquilo ali tivesse sido uma simulação. E um dos presos, então, me comentou, tá vendo, desembargador, quem é que nos dirigia? Naquele momento, eu não tive praticamente assim o que comentar. Se eu comentei, eu estava com a cabeça a mil, que eu não lembro o que eu falei, certo? O fato dele ter subido lá e falado aquilo, eu não condenaria. Só não gostei do comentário a posteriori. Porque, sem dúvida nenhuma, aquele ato abreviou as negociações. No começo da tarde de hoje, um dos reféns foi libertado. O advogado de Leonardo Pareja, Natanael de Lima Lacerda, foi o portador deste bilhete com as novas reivindicações. Os presos agora pedem mais 9 metralhadoras, 9 pistolas, muita munição, coletes à prova de bala para 25 pessoas, mais dinheiro, telefones celulares, escolheram carros possantes e querem até dar uma entrevista antes de fugir. O governador interferiu na comissão, que a comissão preservasse a minha vida, porque lá dentro o perigo, e todo mundo sabia disso, que o único que corria perigo de morte dentro do presídio era eu. Ele tinha que intermediar a discussão, tinha que estar saindo lá fora, voltando, e ser uma pessoa de confiança, os todos deveriam respeitá-lo. Ele era um tremendo indisciplinado e gostava de colocar disciplina no presídio, né? Furava até a fila do banho, né? Ele era um disciplinado aqui, a gente ia dar um castigo dele de 30 dias aqui, mas aí a gente optou e passou a mão na cabeça dele. 4 dos reféns foram liberados na madrugada de hoje. Entre eles, um promotor, um delegado, um funcionário do CEPAIGO e o diretor do presídio, Coronel Nicola Limonge Filho. A saída do coronel era prioridade para os negociadores, que temiam represálias. Pela manhã, mais 6 reféns foram soltos. Todos os reféns também tinham certa afinidade. Era como se diz aquela síndrome de Estocolmo. Eles já começavam a se adaptar com os próprios amotinados. Há uma gozação terrível quando se fala em síndrome de Estocolmo, mas a realidade é que ela existiu também no caso do CEPAIGO. Eles já tinham aprendido a confiar nos próprios grupos que estavam liderando a rebelião. Consegui conquistar a amizade de todos eles, mostrando que a minha vida e a de todos os reféns dependia da deles. Era o caso do Homero Sabino, ele já tinha inteira confiança. Chegou num ponto que eu tinha absoluta certeza, eu até assinei embaixo, eu e meu filho, para a comissão, para que ela, pelo amor de Deus, me deixasse sair em fuga com eles, porque eu tinha certeza que tanto eu e meu filho sairíamos ilesos de tudo isso aí. 8 carros, 6 reféns. Esse foi o momento terrível que nós vivemos. E eu falei, 2 carros vão ficar sem reféns. Como é que vai fazer? Eu falei pro meu pai, falou, silêncio, não conversa, isso não é atribuição nossa. Eu já tinha feito acordo com aqueles que estavam me vigiando como refém, de que eu e meu filho sairíamos num só carro. Se o Homero Sabino saísse com o filho dele, então seriam 5 carros com reféns e 3 sem refém. Foi quando eu sentei junto ao Homero Sabino e falei, olha, vai ser uma decisão do senhor e não minha, não é uma imposição, o senhor vai decidir. Eu posso sair com o seu filho? Eu garanto para o senhor que eu entrego ele lá na sua casa, onde o senhor morar. Ele olhou para mim falando, você eu confio, você pode sair com meu filho. Não é preciso nem dizer o perigo que representa armas e dinheiro dentro de um presídio, no meio de 50 presos. Coloquei todo mundo no pátio da 310 e comecei a descer a lista. Carros, reféns e ocupantes. E foi indo. Quando sobrou finalmente 13 amotinados. O 13, um número de azar, mas que na verdade deu muita sorte. Tem o carro, tem as armas, tem o dinheiro, se vocês quiserem ir sem reféns, tá à disposição. De forma nenhuma, os que iam sem reféns concordavam. Então ameaçavam tomar eu, meu filho e outros importantes como reféns particulares. Eu coloquei o pessoal armado do lado de cada grade e o pessoal desarmado do lado de lá. Começou eles com uma quebradeira, uma mini rebelião, e porque ninguém suporta uma coisa dessa. Estava preso de novo. E sem refém, que eles pensaram, agora estamos no ferro, o que eu vou fazer agora?
Então, sem refém, pegar o carro sozinho e sair nesse portão, eles vão. Mas aí ele frisou, não, mas tá com os jornais, o carro estão com jornais, ninguém sabe que carro que tem e que não tem refém. Toda vez que um refém verdadeiro ia entrar dentro do carro, eu encostava o carro na cabeceira da 310, impossibilitando um soldado ou qualquer binóculo pegar a entrada. E normalmente o refém também verdadeiro entrava camuflado. E os reféns falsos também entravam camuflados. Na saída do presídio, eu pedi que ligasse todos os alertas. Então a gente saiu tudo em fila indiana, um atrás do outro e com os pisca-pisca ligados. Para dar um impacto, a gente sabia que a imprensa em peso estava ali. Momento de muita atenção. Aí veio um carro da polícia na frente. Esse carro provavelmente está só ciceroneando esse comboio. E eles vêm saindo. Junto com esses presos está Leonardo Pareza. Leonardo Pareza, vai olha o carro coberto com jornal. A gente vê aí, as pessoas estão aí dentro, algumas pessoas correndo, eles dão tchau, inclusive tem um motorista que dá tchau aqui. Segundo a informação dos próprios presos, os motoristas seriam inclusive os reféns, mas eles põem a mão na frente, todos com jornais, cobrindo aí, olha, aí ó. Inexplicavelmente, Leonardo Pareja, sem a anuência dos outros presos, começou a passear na cidade. Quem dirigia, chamava-se Morcegão, Reginaldo, me parece, ele não pegava numa direção há 5 anos. Esses caras têm 5 anos que não saem, deixa eu mostrar para eles como é que tá Goiânia agora. Deixamos de chocar pela frente porque os caminhões saíam para a lateral enquanto eles saíam como se ninguém viesse de encontro. Eu parei o carro num conhecido shopping da cidade, o Capelas, desci, comprei 3 cervejas, 3 refrigerantes, fui reconhecido pelo garçom. Pior ainda foi quando nós chegamos lá perto de Brasília. E nós jamais esperávamos que uma barreira policial estivesse ali. Porque, por parte da comissão, foi dito que teríamos 10 horas para a fuga. Esse compromisso era único e exclusivo da Polícia de Goiás. Eu sou presidente do Tribunal de Justiça, eu estou com 3 revólveres, um na cabeça e 2 na barriga, eu sou refém. Vocês têm que respeitar a minha vida, entendeu? Nós estamos dentro do horário. Vocês têm que aceitar este acordo que foi assinado com a Polícia Goiana. A resposta era sempre essa: não há acordo. Aqui em Brasília o negócio é para valer. O governo mandou que fosse para tirar. A gente pegou a saída de Porongatu em direção ao estado de Tocantins. E a polícia começou a tirar. A polícia tirou dos pneus e não conseguia furar os pneus. Então, o que estava ao meu lado com o revólver na minha barriga mandou para o motorista que avançasse sobre a polícia. Comprei 2 fitas, comprei uma fitas de lentas, de Samba Brasil. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, eu pisei na bola, eu andei errado, e a gente andando no meio da estrada. Eles colocaram um carro-tanque na frente, foi quando nós batemos. Tocantins, Talismã, a gente passou a barreira, quando a gente foi passar a segunda, aquele esquema todo montado, fuzil, metralhadora, carabina, eu falei, e aí? Vocês que sabem, vai ou não vai? Antes deles responder se ia, a pipoca já comeu. Eu vi que eles tinham perdido um pouco da força, abaixei os 2 revólveres e com eles segurei no chão. A polícia então logo chegou e em poucos minutos já prendeu todos eles. Deu um rodopio, o carro rodou e eu já entrei de novo e o tiro de fuzil comeu no motor, avariando a parte hidráulica do carro. O responsável é o comandante. E quem era o comandante? Não é nem o da polícia militar. O comandante era o próprio governador. E na verdade ele disse: mas o senhor está livre. Estou livre, mas graças a Deus, não ao senhor. Passei a outra barreira onde levamos mais um tiro de fuzil, só que pegou também a parte do motor e indo, sempre em direção, voltando a Porongatu. Foi quando eles falaram: não, a gente não vai não, está cercado na frente. Eu falei: então vocês descem. Pagou caro, porque logo depois apareceu o outro carro de detentos e um carro na frente com aquela pobre moça e com aquele pobre rapaz que acabaram sendo mortos por tiros da polícia. Deixou os 4 detentos no mato, voltou comigo e me deu um colete à prova de bala. Eles não podiam atirar antes de tentar uma primeira negociação. No momento que nós entramos no posto Mirim, próximo ao Porongatu, ele começou a pleitear
a tentar uma carona para chegar até Goiânia. Fiz questão de testemunhar que a irresponsabilidade do comando, não da polícia de Brasília, porque o policial que atirou na moça falou, eu recebi ordem para atirar. E você entrega para o juiz ou para o delegado, vou conseguir o juiz aqui. Fomos para dentro do bar lá e eu com a arma em punho. No momento que eu consegui o contato aqui, começou a polícia chegar, carro da polícia e rodear. Ele falou, devolve a arma aqui, só para me garantir aqui, pegou a arma e pôs aqui assim, ó. Ele falou que se entrega aqui só se vier o juiz, pro delegado ele não vai entregar. Isso aqui é para matar vocês, isso aqui não é para machucar ele não. Disse, frisou bem, porque estava perigoso ter tiro, porque estava armando mira. O juiz de Porangatu chegou, eu preferi ir com o juiz de Porangatu. Só que na mão da polícia, nunca na minha vida eu vou me entregar. Só me entrego na mão de juiz ou alguém da justiça. Mas polícia só me pega morto. Entendeu que tanto o juiz das execuções como o diretor da penitenciária e toda a diretoria da penitenciária deveriam ser afastados. A divergência era pública e notória e isso pode ser subtraído das entrevistas dadas na imprensa de parte a parte. Hoje existe judiciário executivo lado a lado, mas antigamente não existia. Na verdade, eu entendo que depois do que houve no CEPAG, não é possível que não se abra uma sindicância para apurar tudo e do porquê que havia aquela grande revolta. Eu cheguei aqui com o lema de mudar o que tinha que ser mudado e fazer aquilo que tinha que ser feito, e assim estou aqui até hoje. O Coronel Vilmondes, que está fazendo um trabalho junto com o Judiciário, nós já fizemos um plano de ação em que entra que o Estado aderiu e entra imediatamente uma escola primária lá dentro. Essa aí tá melhor, dá mais atenção para os presos, o coronel desce direto aqui embaixo. A minha passagem pela vara de execução penal foi em uma situação de emergência. O Tribunal de Justiça, confiando no nosso serviço, ele me nomeou para que fizesse podemos dizer, uma faxina, fizesse uma correição em todos os processos da vara de execução penal. Muita gente aqui que tinha direito e não ia embora. E muita gente que tem direito hoje ainda não vai embora. Estamos sim preocupados para que a pena seja, digo assim, cumprida com dignidade. Valeu a pena a rebelião? Valeu para mostrar que tem que mudar. Se não mudar, pode ter certeza que vai acontecer outra rebelião. Em qualquer parte do Brasil, não no CEPAG, não. Eu acho que é um caso, uma página virada. É muito importante dizer que o Leonardo é uma pessoa que tem uma perturbação séria, né? Ele tem uma tensão com muitos temores subjetivos e que ele precisa, nessa atuação dele, descarregar essas tensões. Pena rebelião? Valeu para mostrar que tem que mudar. Se não mudar, pode ter certeza que vai acontecer outra rebelião. Em qualquer parte do Brasil, não no CEPAG, não. Eu acho que é um caso, uma página virada. É muito importante dizer que o Leonardo é uma pessoa que tem uma perturbação séria, né? Ele tem uma tensão com muitos temores subjetivos e que ele precisa, nessa atuação dele, descarregar essas tensões numa atitude, num desafio, numa ação, num assalto. Junto com isso tudo, o Leonardo tem um discurso muito articulado, né? Ele fala muito bem, ele pensa muito bem, ele é inteligente. E isso dá um poder a ele de coordenação muito grande. Ele não é à toa que ele liderou a rebelião, que ele é líder dos presos. Ele tem esse poder, realmente.
notícia que nós tínhamos é que ele corria risco de vida. E eu entendo que esse risco não está totalmente afastado. Ainda existe uma possibilidade, como todo presídio existe. Medo de morrer lá dentro não, mas isso é meio complicado. Nesse primeiro momento seria muito importante ele viver longe de outros criminosos. Pode acontecer um tumulto devido à minha volta por lá, porque vão estar presos que eu convenci a sair com poucos armamentos, vão estar lá dentro, então eles vão se revoltar contra mim. Ai, cara, a gente devia ter saído com uma metralhadora, você fez eu sair com um revólver, e pode acontecer um tumulto. E o 7º Batalhão não era meu lugar, lá era um peixe fora d'água. Eu fiquei lá a pedido do meu advogado, Natanael, a pedido de muita gente, e porque estava uma certa tensão aqui no CEPAG mesmo, não só para mim, como para todos da rebelião. Ele, quando estava no 7º Batalhão, ele não estava tendo o que a lei estabelece, a lei de execuções penais estabelece. Lá eram bandidos mais sofisticados, eu não era bandido para estar lá não, eu era bandido para estar aqui. Outros presos recebiam visita normalmente, por que o Leonardo não recebia visita? Então estava havendo uma discriminação. As notícias que eu estava tendo aqui do pessoal do CEPAG, olha, aqui está tranquilo, você pode vir que a gente resolve qualquer bronca sua. Então 2 caminhos eu observava. Um, fazer com que a lei de execução penal fosse efetivamente cumprida no 7º Batalhão, ou que ele fosse removido para outra dependência, que não o CEPAG. Tinha um certo cidadão que tinha um certo recalque comigo aqui, que era o Amaury Gomes de Oliveira, que é o Carioca, e o Chulé, o Onei Severino. Nunca existiu essa divergência. Isso aí foi só uma matéria de jornal, né, repórteres e jornalistas sensacionalistas, tá, que tentaram deturpar o nosso relacionamento. Demorou resolver o problema. O que resolveu o problema era eliminar o Chulé. Eu matei ele. Foi que eu cheguei aqui, nós estávamos na DEIC junto. Cheguei lá na DEIC, ele já estava na DEIC, ele já começou uma conspiração comigo de lá. Que eles estavam falando que ia matar o Leonardo de lá, né, e eu falando que não ia acontecer isso. Mas o Chulé não morreu por causa de mim. Eu fui um dos motivos. Primeiro porque eu sou primo do Marco Aurélio, amigo, companheiro de sofrimento. Depois porque ele estava pressionando quase a ala B inteira, oprimindo, querendo mandar na ala. Então, eu com todas as informações que eu tinha dentro do 7º Batalhão, não havia mais necessidade de eu me manter lá. Eu já tinha feito vários pedidos para o meu advogado, eu tinha feito pedidos para o juiz, já tinha feito pedidos para Deus e mundo, só faltava pedir para o capeta. O último pedido foi pro capeta, porque eu botei fogo no colchão e na minha coxa dentro da cela, travei a minha cela, fiz o maior estrandar lá dentro, xinguei o oficial, discuti com o comandante do batalhão e disse que se eu não descesse pro CEPAG, ia subir um cadáver toda noite, todo dia aqui do CEPAG. Aqui é meu mundo, aqui é minha terra, aqui é o meu lugar. Pelo menos por enquanto. É aqui que eu tenho que viver. É aqui que eu sei lidar com tudo que eu aprendi até hoje no mundo do crime. É aqui que eu sei ter voz de comando, eu sei ouvir e eu sei dar ordens também. E o 7º Batalhão não era meu lugar. Então, cada qual no seu lugar. Aqui é o meu lugar. Num país como o Brasil, onde existe uma falência das instituições, um descrédito muito grande, o discurso do Leonardo vem trazer uma expectativa de uma denúncia que talvez fosse transformadora. E isso gera nas pessoas uma admiração muito grande por ele, né? Só que a gente tem que lembrar que o Leonardo não estava fazendo isso por consciência social. Eu não tenho medo de perder a liderança aqui dentro do presídio pelo seguinte: ela não me satisfaz em nada. Ela sim me traz muita pulga atrás da orelha. Eu acordo com um problema e durmo com um problema. Esse discurso dele, que é muito revolucionário, de ter a coragem de denunciar, porque é muito arriscado, são denúncias muito sérias. É claro que isso está a serviço da vaidade do Leonardo,
de estar no lugar de quem denuncia, de quem tem essa coragem de fazer essa denúncia. Agora, não pode ser desvalorizada como denúncia, porque a gente sabe que grande parte do que ele está dizendo acontece realmente. Eu não me acho um Robin Hood, mas me identifico com ele. Por quê? Eu não roubo para dar para as pessoas, mas na medida que eu consigo desafiar a polícia e consigo dizer o que a polícia é, aí eu me identifico. Eu sou uma pessoa que desabafa o que talvez você tinha vontade de desabafar. Ele tem a lucidez de que o sistema precisa mudar. E ele, como porta-voz dessa minoria, dessa população que é mais oprimida, ele ganha um lugar de destaque que envaidece ele muito, né? Vai falar muito próximo do narcisismo dele, esse lugar de herói, de pessoa corajosa que está defendendo os pobres e oprimidos. A necessidade de chocar era permanente, o desejo de fama evidente. Talvez Leonardo soubesse que escrevia uma história curta e exagerou para torná-la inesquecível. No dia 9 de dezembro de 96, às 6h30 da manhã, Leonardo estava tomando café quando escutou os gritos, reconheceu a voz de Veriano e saiu correndo para tentar defender o amigo que estava sendo assassinado a facadas. Quando chegou lá, não houve tempo para nada. Foi fuzilado com 8 tiros por 5 companheiros de prisão, entre os quais Eduardinho, cuja lealdade jamais colocaram em dúvida. Faz tudo por ele, até mato. E o Oripim disparou 3 tiros no peito dele, eu peguei a arma e disparei 4 tiros nele, na cabeça e nos peitos. Leonardo Pareja tombou morto na hora. Eu considerava demais, igual meu irmão, sabe? O cara me traiu, estava me usando como uma cobaia. Queria que eu tomasse a cadeia de assalto. Eu não queria fazer isso mais. Sua vida bandida, polêmica e meteórica chegava ao fim e ganhava novamente todos os espaços da mídia. De todas as transgressões que você cometeu, pela justiça que praticou, você viverá. Se você se converter de tudo que você fez e seguir o que é justo e reto, certamente viverá. O discurso do Leonardo é muito de falar daquilo que as pessoas querem ouvir, né? Ele fala, é conveniente que ele diga que ele não é agressivo, que ele é o bom bandido, mas ele me disse várias vezes que ele era muito mal quando ele precisava ser. Que se ele precisasse te matar, ele mataria. Eu sei dividir, eu sei ser bonzinho, sei ser mal. E quando eu sou mal para valer. Ele não sente menor culpa ou remorso daquilo que ele faz. Se o presidente da República tinha um preço, quem é que não tem preço nesse nosso mundo? Ele é capaz de atos como matar sem sentir culpa. A minha segurança aqui é o que eu te falo, é a amizade que vive em volta de mim, são os meus amigos em volta de mim. Porque eu não ando armado no presídio, mas eles andam. Ele pensava que, não matando, ele teria uma imagem melhor. Quer dizer, o desejo dele estava a serviço dele mesmo o tempo inteiro. Ele não estava preocupado com o outro. Acho que se não fosse o perigo, eu estava morto. Porque o perigo é o que me faz viver. Leonardo Pareja, quando contava para mim os feitos dele, né, as façanhas, eu sentia que tinha uma tendência ao exagero. A derrota é um ponto de partida. Quando você é derrotado, você começa tudo novamente. As pessoas que liam, que ouviam as entrevistas do Leonardo, também caíam nessa fascinação por ele, porque era muito fascinante o que ele contava. Se não fosse o perigo, eu estava morto. Porque o perigo é o que me faz viver. Leonardo Pareja, quando contava para mim os feitos dele, né, as façanhas, eu sentia que tinha uma tendência ao exagero. A derrota é um ponto de partida. Quando você é derrotado, você começa tudo novamente. As pessoas que liam, que ouviam as entrevistas do Leonardo, também caíam nessa fascinação por ele, porque era muito fascinante o que ele contava, era muito heróico demais para as pessoas não ficarem fascinadas. Só jogo para vencer, nunca jogo para perder, e nunca perdi quando joguei. Eu confio a minha vida ao Charles, eu confio a minha vida ao Eduardo Rodrigues Siqueira, eu confio a minha vida ao Churrasqueiro, ao Marco Aurélio. Esses eu sei que se um dia eu tirar eles da cadeia, eles me tiram de graça.
Me busca. É muito importante a gente poder enxergar o Leonardo com a dimensão que ele tinha, não como um herói, mas uma pessoa que estava ao seu próprio serviço, a serviço do seu próprio desejo. Bobo é aquele do homem que confia no homem. Começou na traição, que eu sou viciado em drogas, começou a me desprezar por causa da droga, então o cara não é amigo, não. Eu pus certeza na cabeça que era traição, decidi matar. Matei um sem vergonha que pela sociedade era um rei, né? Um bandido herói pela sociedade, e não era nada disso, era tremendo matador dentro da cadeia, covarde, espancador do povo. Eu estava que nem uma criança lá dentro, dominada por ele, não aguentei mais, fui muito humilhado. Logo depois da morte dos 3 presidiários, os autores do crime se apresentaram para a segurança. São eles: Ivan Cassiano, Eurípides Dutra, José Carlos dos Santos, Raimundo Pereira e Eduardo Rodrigues. Não estava planejada, não. Não, gente, não estava planejada, não. Qual foi o último contato que você teve com ele? Ai, não sei não. Estou sabendo agora, 1 hora atrás. Você falou com ele por último quando? Tem 15 dias. Eu acho então que não foi armada, amor? Não foi armada, não foi. Medo da morte, aquela sensação que todo mundo fala, morrer. Gente, a gente não vai ficar pra semente, não. Todo mundo vai morrer. Pior bandido é aquele que tem medo de morrer. Aquele que não mata é aquele que não tem medo de morrer. Procurar eu não procuro, é ela que anda atrás de mim, mas só que é como se diz, eu ando numa Williams e ela anda numa Ferrari, ela nunca me alcança. A morte está na esquina. Anda no meio do mato que você não acha esquina, então você não acha a morte. Adoro brincar com o desafio. Desafiar a morte para mim é uma brincadeira. E às vezes eu acho que meu espírito já está preparado para essa morte. Vocês que fazem parte dessa massa e passam nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar. Eu queria te fazer igual eu fiz uma madeira ali. Muito eu mais queria cravar 100 facadas. E ter que demonstrar sua coragem. Aqui em Goiás eu nunca trouxe preocupação do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem foi quando eu tomei o tiro. Já sentem a eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Lá fora faz o tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia. Os homens a publicam no jornal. E correm através da madrugada. A única velhice que sobrou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar